Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o absolutismo, é a primeira aula sobre absolutismo. Eu vou continuar esse assunto em outras aulas, ok? Normalmente o absolutismo ele costuma ser situado na Idade Moderna. É uma das características da história da Europa na Idade Moderna. A Idade Moderna, vocês estão bem lembrados, é o período situado entre o século XV e o século XVIII, na época do Renascimento Cultural, da reforma religiosa, da expansão marítima europeia, do mercantilismo, da criação daqueles impérios coloniais europeus, sobretudo na América e tal. O absolutismo, realmente, ele na Europa, ele surge nesse momento. Agora, em alguns países, ele continua existindo até o início do século XX. Foi o caso da Rússia. O absolutismo na Rússia ele só desaparece no século XX, no início do século XX. Mas, de uma forma geral, a gente estuda esse assunto do absolutismo quando a gente estuda a Idade Moderna. E é o que a gente está fazendo agora. A gente está estudando a Idade Moderna, vimos o Renascimento Cultural, vimos a Reforma Protestante, vamos agora falar, portanto, do absolutismo. Ok? Bom, significado. O absolutismo é basicamente o seguinte: uma monarquia centralizada com um monarca forte que, em geral, reina sem um parlamento. Quando existe um parlamento, o monarca absolutista reina de forma independente desse parlamento. Ele não é limitado pelo parlamento. Ou então, ele reina, ou tenta reinar de forma absolutista e acaba entrando em conflito com o parlamento. A gente vai ver que foi o caso, da Inglaterra. Mas, de uma forma geral, o absolutismo típico é aquela monarquia centralizada, com um monarca forte, com poder teoricamente limitado e que reina sem um parlamento para limitar ou controlar o seu poder. Ok? O absolutismo na Europa foi parte daquele processo de superação do feudalismo e de formação do Estado moderno, que muitos chamam também de Estado nacional. Nesse sentido, pessoal, ele representou uma mudança política profunda na Europa em relação à Idade Média, aquele período do século V ao século XV. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui nos antecedentes da monarquia medieval feudal. Nós vimos que na Idade Média, de uma forma geral, os reinos, quer dizer, os estados, eles eram descentralizados. Eram monarquias, mas com monarcas fracos, reis fracos, uma monarquia descentralizada. O poder estava distribuído entre o monarca e a nobreza feudal. Cada senhor feudal, cada nobre, controlando o poder de fato em uma localidade. Era o localismo político. Quer dizer, o nobre, o senhor feudal, ele governava aquela localidade em nome do rei, por meio daquelas relações de suzerania e vassalagem, mas na prática, esse senhor feudal, na Idade Média, ele governava o seu feudo com grande autonomia e possuía um exército privado. Então o monarca não tinha condições de governar de forma centralizada, porque o poder estava distribuído, fragmentado entre ele e esses nobres, que eram seus vassalos, mas que agiam de forma autônoma. Além disso, nós vimos que a partir do século XIII, principalmente, tradições germânicas que que utilizavam uma assembleia tribal, sobretudo uma assembleia dos líderes, dos chefes das famílias da tribo germânica, e que limitava a autoridade do chefe da tribo, então do próprio rei germânico. Essa tradição de uma assembleia, de uma elite germânica, de uma nobreza germânica, foi evoluindo na Idade Média para dar origem a um fenômeno que foi chamado de constitucionalismo medieval. Isso foi ficando mais claro a partir do século XIII, século XIV, século XV. Como é que era esse constitucionalismo medieval? Era a ideia e prática, a existência de corpos representativos da sociedade, de uma sociedade que era estamental, ou seja, representantes do clero, representantes da nobreza, representantes do povo. E entre os representantes do povo, basicamente, os representantes da burguesia. Esses corpos, esses três corpos ou estamentos, então, tinham seus representantes reunidos em uma assembleia ou parlamento, isso na Idade Média. Sendo que os representantes da aristocracia feudal, a grande nobreza e o alto clero, eram os mais poderosos, eram os mais influentes, mas tinha também representantes do povo, basicamente a burguesia, como a gente falou. Esses parlamentos,
e essa tradição constitucional zelavam pelos direitos, pela liberdade dos súditos, sobretudo da aristocracia e da burguesia. Por exemplo, controlando os impostos do rei. O rei não podia criar impostos sem autorização desse parlamento, dessa Assembleia, que era convocado eventualmente, né, quando o rei precisava criar algum imposto, aumentar algum imposto. Controlando as finanças do rei, esses parlamentos controlavam o poder militar do rei. Porque sem grandes recursos financeiros, o rei não teria condições de manter um grande exército. Ele precisava de muito dinheiro, obtido por meio dos impostos, para manter um grande exército e poder centralizar o poder, né? Enfrentando aí a autonomia da nobreza. Mas esses parlamentos impediam, dificultavam essa ampliação dos impostos e, portanto, dificultavam, né, o fortalecimento, na prática, dificultavam o fortalecimento da monarquia, limitavam, nesse sentido, a autoridade do rei. Foi o caso famoso na Inglaterra, daquele documento da Magna Carta, né, imposto em 1215 ao rei João Sem Terra, a Magna Carta foi imposta pela nobreza, onde nesse documento estavam assegurados os direitos, as liberdades dos súditos, né? E também na Inglaterra foi criado o parlamento. A gente viu que ele era composto, aliás, até hoje é composto, né? Mas na época isso era mais claramente definido, por uma Câmara dos Lordes, que eram os representantes da aristocracia, e uma Câmara dos Comuns, né, que eram os representantes da pequena burguesia, aliás, da pequena nobreza, chamada gentry, né, e da burguesia. Então, mas vai acontecer também na França, em Portugal, chamadas cortes, em Castela, Aragão também chamado de cortes, ou seja, esses parlamentos, essas assembleias, né, sobretudo aquelas de origem aristocrática, né, da nobreza, limitavam a autoridade do rei na Idade Média. E a monarquia ficava descentralizada. Porém, no final da Idade Média e início da Idade Moderna, nos séculos XV e XVI, o que aconteceu? Uma crescente centralização monárquica, favorecida pelos seguintes fatores. Primeiro, aquela crise do feudalismo que nós estudamos, a crise do século XIV, século XV, a queda da renda feudal, fome, peste negra, revoltas camponesas, as guerras feudais e dinásticas, Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, a Revolução de Avis em Portugal, essas guerras levaram ao enfraquecimento da nobreza, portanto, favorecendo o rei. O poder da nobreza declinou, mas o poder da Igreja Católica também declinou. Nós vimos que ocorreu aquele cisma, né, do Ocidente, com o aparecimento de dois papas rivais. Tudo bem que a Igreja depois foi reunificada, mas durante um período aí deixou, né, a Igreja enfraquecida. E depois, quando ela foi reunificada sob um único papado, não foi possível recuperar o prestígio, né, e influência que o Papa tinha no passado. O comércio, por sua vez, estava crescendo. Parte da burguesia acaba apoiando a centralização política porque acreditava que um rei forte era necessário para manter a ordem e favorecer a expansão comercial. No século XVI ocorre a reforma religiosa, né? Monarcas rompem com o catolicismo, assumem o controle da igreja em seus países, foi o caso, né, do Henrique VIII na Inglaterra, né, com a igreja anglicana que a gente viu. Por outro lado, a própria igreja católica apoia o fortalecimento de monarcas católicos, para um monarca poderoso, forte, proteger a igreja e, com isso, proteger a fé católica. Então, a reforma religiosa acaba favorecendo também o absolutismo. Quando a gente chega no século XVII e no século XVIII, ainda na Idade Moderna, na segunda metade, né, da Idade Moderna, aí nós temos o apogeu do absolutismo na Europa Ocidental. É a época daquilo que foi chamado de Antigo Regime, uma monarquia absolutista. Deixa eu passar aqui para outra página. Uma monarquia absolutista, com uma igreja oficial, podia ser católica ou protestante, mas era uma igreja oficial que impunha a censura e a intolerância religiosa. A sociedade continuou estamental, dividida em estados, estamentos ou corpos, né? Ordens, primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado o povo, né? Que inclui a burguesia. A aristocracia de origem feudal continua, entretanto, com vários privilégios, esse é um dado importante, né? Por exemplo, ela não pagava impostos, tinha isenção fiscal, monopolizava os cargos mais importantes na monarquia absolutista. Primeiro que o monarca era de uma família, era de uma dinastia que era da nobreza, para começo de conversa. Todos os monarcas pertenciam à nobreza,
né? E só membros da nobreza podiam ocupar os cargos mais importantes ao redor do monarca, ministros, da nobreza ou então do alto clero, né? Ministros, secretários, os assessores mais próximos, os generais, né, do exército do rei. Então, a nobreza continua sendo a classe dominante nesse período. Inclusive, parte da nobreza apoia a centralização política. Uma parte foi contra, queria manter aquela autonomia, né, medieval, mas outra parte apoia. Porque na visão dessa parte que apoiava o absolutismo, só um monarca muito forte vai ter condições de, primeiro, preservar os privilégios da nobreza e, segundo, reprimir revoltas camponesas. Além disso, conter também um pouco, né, a ascensão da burguesia, se bem que isso aí vai ser mais complicado, como a gente vai ver no próximo tópico, né? Mas, sobretudo, a ideia para uma parte da nobreza é que a monarquia tinha que ser, sim, absolutista. Ela tinha mesmo que superar a descentralização feudal, porque só um rei forte, nesse novo contexto da Idade Moderna, só um rei forte poderia preservar vários privilégios da nobreza, controle sobre a terra, não pagar impostos, monopólio dos cargos e tal, e ao mesmo tempo conter as revoltas camponesas antifeudais, anti-aristocráticas, anti-nobiliárquicas. Okay? Então, apesar da monarquia ter se tornado absolutista e contado com o apoio da burguesia, pelo menos no primeiro momento, a nobreza continua sendo a classe dominante e a nobreza não foi excluída do poder do absolutismo. Ela participa, ela faz parte da monarquia absolutista. Isso aqui vai nos ajudar a entender depois a Revolução Francesa, né? Contra o absolutismo e contra os privilégios da nobreza. Mas foi no final do século XVIII, já no final da Idade Moderna. No primeiro momento, a burguesia tendia a aceitar, pelo menos em boa parte da Europa, aceitar o absolutismo, porque a monarquia absolutista iria estimular o comércio, incentivar a expansão marítima, né? Colonialismo, aquela história toda. Ok? Agora, no antigo regime, em especial a partir do século XVII, a gente vai ver claramente que a nobreza começou a se dividir em dois setores. E aí eu volto ao ponto que eu falei, né, da questão do papel da burguesia nessa história. Como assim? A gente percebe a existência de duas nobrezas no antigo regime, né, no absolutismo. Uma nobreza chamada nobreza de espada e uma outra nobreza chamada nobreza de toga. A nobreza de espada é a nobreza tradicional, mais antiga, de origem medieval. É aquela nobreza descendente dos senhores feudais, da Idade Média, de tradição guerreira, militar, né? Por isso que é chamada de nobreza de espada. E a nobreza de toga é uma nova nobreza que surgiu agora no antigo regime, né, na época do absolutismo, e que é de origem burguesa. Em várias ocasiões, os monarcas, precisando de dinheiro, de recursos, passaram a vender títulos de nobreza, cargos, né, que eram exclusivos da nobreza, para a burguesia. Quando o burguês adquiria aquele título, aquele cargo, ele entrava para a nobreza, passava a ser parte da nobreza. Mas ele não tinha uma origem nobre antiga, ele era de origem burguesa, plebeia, se tornou nobre, passou a ser membro da segunda ordem, com todos os privilégios da nobreza, né? Mas a origem dele não era uma origem medieval, né, de uma nobreza militar, era na verdade, né, de uma família de comerciantes, né, de banqueiros, né, de burgueses, que acaba, uma família que acaba se enobrecendo, né? Então essa nobreza de origem burguesa, de origem plebeia, passou a ser conhecida como a nobreza de toga. Então a gente vai ter, na prática, no século XVII e no século XVIII, né, nessa segunda metade, né, da Idade Moderna, a nobreza dividida nesses dois setores, porém formando um mesmo grupo privilegiado. Ok? Isso aí foi mais forte no século XVII e XVIII. Agora, isso, teoricamente acontecia desde o século XV. Quer dizer, teoricamente não. Você tinha, eventualmente, né, isso ocorria, mas passou a ser uma coisa mais comum a partir do século XVII. Beleza? Ó, temos 15 minutos de filmagem. Vou parar aqui nessa parte. Eu continuo para falar das justificativas ideológicas do absolutismo. Ok? Já volto aí no próximo quadro.